Olá, caros alunos. Nós vimos na aula passada que, logo após a proclamação da República, o Brasil passou por um grande período de crises sociais devido à crescente desigualdade. Mas também se manteve um certo período de, vamos dizer assim, estabilidade política devido à República do Café com Leite. Por que uma estabilidade? Porque ali você teria uma alternância entre duas oligarquias, né? A partir do coronelismo, através do voto de cabresto, do clientelismo. Isso ocorreu, como eu dizia, por causa da grande concentração de terras nas mãos de alguns latifundiários que passaram a ser chamados de coronéis. Daí vem o termo coronelismo. A sua dominação era tão grande porque o povo pobre, ele, de uma maneira geral, não tinha condição de sobreviver sem esses coronéis, né? Eles estavam atrelados a esse coronel de alguma forma, porque ele era o dono da terra, né? Como é que eles iriam conseguir plantar se não tivesse a terra? Como é que eles iriam conseguir as coisas da própria política, sendo que eles que mandavam na política, né? Então, para sobreviver, eles tinham que ser subservientes ao que ele queria. Votar em quem ele obrigava a votar, né? Em quem fosse determinado por ele, porque o voto era aberto. Então, se a pessoa não votasse em quem ele queria, ele saberia que a pessoa não estaria votando. Então, existia o voto chamado de voto de cabresto. E com isso, você garantia sempre a eleição das oligarquias, né? Dessa alternância de oligarquias. E, em contrapartida, nós também tínhamos o favorecimento dos próprios latifundiários. Dessa maneira, o povo vivia num estado de extrema pobreza, sem terras, sem garantias, né? E principalmente o Nordeste, por causa da seca, muitas pessoas morriam. Por exemplo, em 1877, 300 mil pessoas morreram em razão da seca. E é exatamente lá que vai ocorrer uma das revoltas que, aos poucos, foram minando o poder das oligarquias e que foi, essa principalmente que eu vou falar hoje, foi tema do grande escritor Euclides da Cunha, na sua obra chamada Os Sertões. Essa revolta é a Guerra dos Canudos. Vamos falar dela um pouquinho aqui mais delongamente, né? Em primeiro lugar, para entender essa revolta, é preciso a gente trazer à tona a figura de um líder religioso que acabou influenciando politicamente esse confronto. Em geral, a esse período, o pobre ele tinha duas opções de refúgio. Ou se unir aos bandos de cangaceiros, saqueando, assaltando, ou se unirem a um líder religioso para esquecer dos sofrimentos deste mundo. E, quando possível, lutarem contra as autoridades. Mas, em geral, era para esquecer, né? Num certo sentido, aceitar a sua situação, né? E aí que surge na Bahia a figura de Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro. Ele nasceu no Ceará, né? Mas desde cedo ele conviveu com o sofrimento da vida sertaneja. Sua família foi perseguida por latifundiários, ele perdeu o pai ainda jovem, ele tentou ser comerciante, mas fracassou, foi abandonado pela esposa, ou seja, vivia uma vida muito triste, né? Então, no final da década de 1860, ele abandonou o Ceará e foi para a Bahia, onde ele começou a fazer pregações, reunindo um grande número de fiéis, que em geral também tinham sido expulsos de suas terras pelos coronéis. Então os coronéis iam só tomando posse de tudo a partir dos seus jagunços, e essas pessoas expulsas começaram a se aliar a Antônio Conselheiro. E aos poucos foi se formando uma pequena comunidade, onde as pessoas se ajudavam mutuamente para sobreviver. Mas o mesmo governo que não tinha ajudado em nada essas pessoas pobres, né, em 1893, determinou o pagamento de impostos por parte dessas pessoas. E aí que vai acontecer o primeiro confronto com as forças do Estado, porque Antônio Conselheiro ele vai rasgar, vai quebrar as tábuas dos editais referentes às cobranças de impostos, né, determinados pelo governo federal. Então eles vão ser perseguidos. Antônio Conselheiro e os seus seguidores, cerca de 30 mil pessoas, 30 mil sertanejos, vão se refugiar numa região chamada Canudos, onde eles continuarão vivendo em comunidade, plantando, criando rebanhos, não tinham patrões, compartilhavam tudo. Tudo que eles produziam, eles compartilhavam, ou seja, as pastagens, as colheitas pertenciam a todos. Então era uma visão bem evangélica, né, da coisa. Né? Então eles viviam em comunidade realmente. Né? O governo federal, lógico, que não vai aceitar essa situação, principalmente porque colocava em xeque a política vigente, na qual você teria sempre o poder na mão dos coronéis, isso? E também essa ideia da questão da mão de obra, né? Você tinha que ter mão de obra sobrando para poder pagar pouco, né? Então, se as pessoas estavam tendo para onde correr, elas não iam se sujeitar a regimes semi-escravos durante as épocas das colheitas, né? Elas acabavam indo para lá. Além disso, Antônio Conselheiro atacava o governo republicano porque ele acreditava que ele era o responsável por toda a miséria do povo sertanejo, principalmente após a separação da igreja e o Estado. Por isso ele vai, em certo sentido, pregar o retorno da monarquia, mas não é bem o retorno da monarquia, ele está querendo, na verdade, culpar o regime republicano pelo que estava acontecendo. E como líder religioso, ele acabou influenciando até mesmo o resultado de eleições que antes
eram influenciadas simplesmente pelos coronéis, né? Eram determinadas pelos coronéis, melhor dizendo, né? Então, para coibir esse movimento de Canudos, foram se formando algumas expedições, né? Mas era questão de honra, tanto para as oligarquias estaduais quanto para o governo federal. Então, tiveram 4 expedições militares, né? 2 estaduais e 2 federais. Na primeira dela, foi Manuel da Silva Pires Ferreira, que vai comandar essa primeira expedição. Ela vai pensar que vai ser tranquila, vai ser tranquilo, com 113 soldados eu vou conseguir derrotar. Só que ele vai correr esse risco e vai ser derrotado, né? Nas primeiras emboscadas ele acabou fugindo, teve poucas baixas, mas ele já viu que o movimento não era tão fraco assim, né? E aí veio uma segunda expedição, que foi comandada pelo Major Febrônio Pereira de Brito, e vai contar com mais soldados, 609 soldados e 10 oficiais das forças do estado da Bahia. Eles combateram os conselheiristas durante 2 dias e vão acabar se retirando com feridos sem condições para avançar na travessia da Serra do Cambaio e organizar um novo ataque contra o Arraial de Canudos. Então eles também vão desistir nessa expedição. E aí vai vir uma terceira expedição contra Canudos, que vai ser organizada pelo governo federal com 1.300 soldados, sob o comando de Antônio Moreira César, né, que era um oficial florianista, de Floriano Peixoto, né, conhecido como corta-cabeças, né, porque ele teve uma atuação bem sanguinária na revolta federalista, que aconteceu em 1893 e em 1895. Mas ele vai acabar morrendo em um dos combates, né, inclusive ele sentia vergonha desse combate, né, do que estava acontecendo, né, ele que foi sempre afamado pelo que ele fazia, ele sentia vergonha. Os seus soldados, sem liderança, fugiram, né, deixando inclusive armas para trás, né, e essas armas inclusive serviram para os sertanejos de Canudos nas outras lutas que eles participaram, né. Então vem Prudente de Moraes posteriormente e começa a receber várias críticas por causa da debandada vergonhosa dos soldados. Por isso, ele vai mobilizar 7.000 homens com o próprio ministro da guerra e 3 generais no comando. Para quê? Para poder tentar restabelecer, né, arrasar com Canudos, né? E vai mobilizar a opinião pública através dos jornais, dizendo assim que o exército vai salvar a república. Então, no dia 24/9 começa, né, 24/9 de 1897 e vai até 5 de outubro de 1897. Né? Nesse momento que começa essa expedição, Antônio Conselheiro já havia falecido em razão de uma disenteria. Mas é importante ressaltar que mesmo após a sua morte, Canudos vai resistindo ali, como Euclides da Cunha vai dizer em seu livro. É interessante a gente até ler a passagem que Euclides da Cunha fala. Olha como é que ele fala. Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então, gente, é uma revolta interessante da gente conhecer da nossa história, né? Que mostra como que uma mobilização das pessoas conseguiu levar a termo um projeto que depois acabou sendo aniquilado pelas forças maiores que ele, né? Mas pessoas que não, que preferiram até a morte a perder a sua própria liberdade, né? E eu vou deixar aí também na descrição embaixo ou então no primeiro comentário o link de uma cronologia que a gente tem dessa guerra de Canudos, né? Uma cronologia que está no Museu da República, para que vocês tenham assim contato com mais alguns detalhes dessa guerra, que é muito interessante a gente conhecer, que faz parte da nossa história. Então, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.